السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Eu me chamo Vitor e estamos aqui para mais uma aula de língua árabe. Esse vídeo não é especificamente do livro Durus al-Lughat al-Arabiyyati, do Sheikh Abdul Rahim. Ele, na verdade, é um complemento às informações que estarão presentes lá, né? Já que esse é um vídeo sobre verbos e lá teremos vários verbos, né? Então, esse vídeo faz um complemento, mas não é especificamente uma lição daquele livro, tá? Dentre os materiais disponibilizados pelo autor, lá ele deixou um chamado Grammar Book. Depois eu procuro o link direitinho e coloco na descrição deste vídeo. Esta imagem que você está vendo aqui, ela faz parte desse material, tá? Na página 18. Então eu vou especificar direitinho aqui para você ver. Só que isso aqui é só uma ajuda visual, né? Como se fosse um slide assim, porque o conteúdo presente aqui, ele vai especificar a definição de cada uma das coisinhas aqui. Eu não vou fazer isso. Esse aqui, na verdade, é um vídeo bem introdutório sobre os verbos, tá? Se você nunca ouviu falar sobre os verbos na língua árabe, se você não sabe, não tem a menor ideia de como eles funcionam, esse é o vídeo mais apropriado para você, tá bom? Espero, inshallah, fazer vídeos mais complexos, explicando detalhes aí, mais minuciosos sobre os verbos, porque os verbos na língua árabe são fascinantes, assim, uma coisa maravilhosa. Eu tenho um grande amor pelos verbos na língua árabe, mais do que em outras línguas, porque o sistema verbal todo é muito fascinante. Vocês vão perceber isso ao longo do tempo, inshallah. Bom, nós vamos então trazer aqui os tipos de verbo, né? Porque o verbo ele tem alguns tipos, ele tem aí três classificações, né? Ele então pode ser al-fi'l al-madi. Uma coisa que eu não mencionei, né? Verbo em árabe a gente fala al-fi'l, tá? Então al-fi'l tem um significado assim, a gente pode traduzir como ação, mas como a gente está falando sobre gramática, então ele é traduzido como verbo, tá bom? Al-fi'l. Então o fi'l em árabe ele pode ser fi'l al-madi, fi'l al-mudari'u ou fi'l al-amru, tá? Então, modi significa passado, verbo no passado. Al-fi'l al-mudari'u significa o verbo no presente. E al-fi'l al-amru significa no futuro? Não, significa no comando ou imperativo, né? A primeira vez que o professor me mostrou esse esquema aqui não estava com a tradução em inglês, né? Então eu pensei, né, que Amber fosse o futuro. E aí quando ele traduziu, ele falou, não, na verdade ele não traduziu, né? Ele explicou, então eu fiquei bem confuso, porque eu falei, ué, mas os verbos em árabe não tem futuro, né? É claro que eles têm futuro, só que o futuro é uma forma muito simples, né? Na verdade ele usa o mudari'u para fazer o futuro, então ele, né, nem acaba sendo uma divisão aqui. Nós estamos acostumados com uma divisão muito pautada no tempo verbal, né? Em português a gente tem, por exemplo, só para o pretérito, né? A gente até tem essa palavra assim bem difícil, pretérito, que significa passado. Então a gente tem passado perfeito, passado imperfeito, passado mais que perfeito. Aí a gente tem o presente, aí a gente tem o gerúndio, aí a gente tem o futuro do pretérito, ou seja, o futuro do passado. Bom, em árabe, não quer dizer que a gente não consegue expressar essas mesmas ideias, né? A gente não tem isso. A gente tem, só que isso não é manifestado da mesma maneira, né? Por exemplo, no caso da conjugação, né, a questão da morfologia, em árabe a gente chama de sorf, ela é dividida dessas três maneiras, então tá mais simples do que em português, né? Se eu for comparar, por exemplo, com a língua inglesa, a gente tem aí, acho que 14, 16 tempos verbais, eu não lembro exatamente, mas é bastante coisa. Então aqui nós temos três. Olha só que fácil, tá? E eu vou sempre preferir usar os termos em árabe, como eu falei já durante os vídeos dessa série aqui. Só que a gente precisa no começo, principalmente, traduzir, né? Até que o aluno se acostume, até que você lembre o significado das coisas, eu preciso explicar para você, quando eu mencionar, que al-fi'l al-madi é o verbo no passado, que al-fi'l al-mudari'u é o verbo no presente, que al-fi'l al-amru é o verbo no imperativo. E eu vou traduzir dessa maneira, né? Verbo no passado, verbo no presente, verbo no imperativo.
Só que um adendo, por exemplo, ao verbo mudório, ele não é somente do presente. Claro, em sua grande parte nós usamos para falar do presente. Só que ele não é só isso, né? Nós usamos também o mudório para falar sobre o passado. Nós podemos usar o mudório para dizer, por exemplo, aqui nós temos kataba, yaktubu, uktub. Nós temos ele escreveu, ele escreve e escreva, né? Você escreva. Já com o imperativo a gente, obviamente, vai fazer um pedido ou uma ordem à pessoa da segunda pessoa, né? Não dá para mandar alguém fazer que não esteja presente aqui, enfim. Não dá para a gente fazer uma ordem à terceira pessoa, nem à primeira pessoa, para mim mesmo. Eu tenho que fazer sempre uma ordem à segunda pessoa do discurso, né? Muhotep aqui no caso, e não roibo. Mas então, como eu estava dizendo, e aí o mudório ele pode ser utilizado para falar sobre o passado. Então eu posso dizer lam yaktub. Aí significa ele não escreveu. E pode ser também negar no futuro. Lan yaktub. Ele não escreverá. E pode também, como eu falei para vocês, ser usado o mudório para fazer o futuro, né? E o futuro em árabe você coloca simplesmente um morfema chamado saufa ou sin, a letra sin, né? Então vai ser saufa yaktubu, ele escreverá, ou sayaktubu, ele escreverá. As duas têm uma nuance de diferença que saufa se refere a um futuro mais distante do que o futuro de sayaktubu. A gente vai ver isso em detalhes, inshallah, mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente um panorama geral da língua árabe. Algumas informações podem até ser mais avançadas, pode, infelizmente, espero que não, confundir vocês, não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar para vocês como é o funcionamento geral, como que são os verbos em língua árabe, para que você possa ter uma ideia e aí você sabe o que esperar dos verbos, né? Então a gente vai chamar al-fi'l al-mudari' de verbo no presente, mas ele tem essas ressalvas. Ele também pode ser usado para expressar o passado, para expressar o futuro e também o presente, tá bom? Meu gatinho veio visitar a gente. Ele sempre fica ali em cima da minha estante, né? Bom, então nós temos aqui também a ideia do gerúndio. A gente usa muito o gerúndio em português, né? Em português a gente está sempre falando eu estou fazendo, estou falando, ele está fazendo. Em árabe, o gerúndio e o presente comum, eles são os dois expressos no mesmo verbo. Então aqui nós temos yaktubu, eu posso falar aktubu, eu escrevo, né? Aqui está yaktubu e eu falo aktubu para a primeira pessoa. Então, ana aktubu pode tanto significar eu escrevo quanto eu estou escrevendo. A diferença dos dois vai se dar pelo contexto. Eu posso dizer ana aktubu al-an, eu estou escrevendo agora. Ou posso dizer ana aktubu kul yom, eu escrevo todos os dias. Então aí posso dar diferenças de contextos, né? As diferenças vão se dar no contexto, tá bom? Então, quando você quer falar eu estou escrevendo, quando você quer dizer no gerúndio, né? O gerúndio em português é os verbos que terminam em ando, indo, falando, escrevendo, estudando. Por exemplo, eu estou estudando a língua árabe. Você vai dizer ana adrusu al-lughat al-arabiyyah. Então, esse adrusu, ele tanto pode ser eu estudo quanto estudando, tá? A ideia é a mesma. A diferença que você quiser dar vai ter que ser nos detalhes do contexto. Tudo bem? Outra coisa. Como eu falei no último vídeo, né, nós não temos um infinitivo na língua árabe. O infinitivo em português é como a gente denomina o verbo, né? No caso aqui do escrever, é a palavra escrever. Então, se eu digo, por exemplo, eu amo escrever, qual que é a ação do verbo? Da frase, desculpa. Qual que é o verbo dessa frase? O verbo da frase é amo e não escrever, né? Porque quando eu pego a palavra escrever, eu não consigo extrair dela tempo nenhum e pessoa nenhuma. Mas quando eu pego a palavra amo, da maneira como ela está, assim, ó, amo, eu consigo extrair a pessoa, ou seja, eu não posso dizer ele amo, nós amo, vocês amo, não. Eu só posso dizer eu amo, né? E também consigo extrair um tempo, porque quando eu falo amo, eu estou falando sobre o presente, não sobre o passado, porque o passado é
amei, e o futuro é amará. Então, eu consigo extrair desta palavra tanto uma pessoa quanto um tempo verbal. Então, no caso do infinitivo, ele é impessoal, ele não tem ninguém fazendo essa ação, nenhum tempo essa ação está ocorrendo. Ele simplesmente é o verbo em si, a ação do verbo em si. A gente tem uma coisa parecida que é o masdar, né? Por exemplo, para vocês entenderem mais ou menos o masdar. Uma pessoa fez um discurso religioso muito bonito e eu vou dizer para essa pessoa, olha, a sua fala foi maravilhosa, né? E aí eu posso dizer isso em árabe, né? قوله, né? A fala dele, قوله كان عجيب, né? Então a fala dele foi maravilhosa. Não sei se é a palavra, acho que قول provavelmente é مذكر, mas enfim, قوله كان عجيب. Então قول significa a fala, o dito dele, né? E ele vem do verbo qala. Só que a gente não fala o verbo qawlun, a gente fala o verbo qala. Tanto é que qawlun não é nem verbo, qawlun é um ismun, né? Vocês lembram que a gente tem 3 tipos de palavras em árabe, né? O ismun, o fi'lun e o harfun. Então, qawlun a gente pode colocar alif lam, a gente pode colocar tanwin, né? Então ele não é um verbo. Qawlun é um ismun. Então, quando a gente se refere a um verbo, em português a gente fala o verbo escrever, o verbo falar, mas em árabe a gente vai dizer o verbo qala, o verbo kataba, né? Que literalmente significa ele escreveu, ele falou. Então, toda vez que nós formos nos referir a um verbo, nós vamos usar o passado da terceira pessoa do singular masculino. O passado, terceira pessoa do singular, ou seja, ele, masculino, ele, certo? Então, que é o roibo, né? Terceira pessoa se fala roibo, masculino, mudhakkar, mufrad, que é o singular, modi, né? Que é o verbo no passado. Então nós vamos sempre usar essa forma, porque essa forma é a forma mais simples, né? É a raiz da palavra, né? Os verbos, as palavras e os verbos em árabe, no geral, eles podem ser reduzidos a 3 letras, né? Também existem verbos de 4 letras, mas 99% dos verbos são verbos de 3 letras. Tanto é que é essa maneira que você pesquisa num dicionário. A gente viu na última aula a palavra derossá. E derossá significa estudar. E desta palavra nós fazemos a palavra madrossa, escola, dirossa, estudo, dars, aula, mudarrisun. Então, quando você vai procurar a palavra mudarrisun no dicionário, que significa professor, você não vai lá na letra mim, você vai na letra del, porque na letra essa é a raiz da palavra. Então, é até preciso que você comece a visualizar a raiz da palavra para que você possa enxergar a raiz e procurar a palavra no dicionário, porque o dicionário ele é dividido dessa maneira. Você vai sempre ver 3 letras, aí você vai ter um montão de entradas de palavras. Aí mais 3 letras e um montão de palavras dentro daquela entrada de 3 letras, né? Então você precisa sempre reduzir isso a 3 letras, tá? Claro, como eu falei, tem também verbos de 4 letras. Então, toda vez que você vir um verbo em língua árabe, você vai precisar de 3 ou até 4 informações para que você consiga estudar de maneira apropriada, né? Então, quando você pode até fazer um caderninho assim, e quando você vira um verbo, você vai precisar do fi'l madi, passado, mudari', presente, e o amr, o imperativo, ou até mesmo o masdar, né? Eu até mostrei para vocês um dicionário de masdar que eu tenho aqui, porque até onde eu sei, o masdar, você não consegue, vamos dizer assim, extraí-lo da palavra katabá usando regras, né? Você tem que memorizar. Acredito que tem uma regra, mas não é uma coisa que a gente aprende no início. Então, no início a gente vai memorizando mesmo qual que é o masdar de cada verbo. É claro que eu vou apresentar para vocês um dicionário daqui a pouco e vocês vão conseguir usar já esse dicionário procurando o masdar. Mas então, quando eu estudava árabe, não, que eu estudo árabe ainda, mas no começo, quando eu comecei a estudar, o que eu fazia? Eu peguei um livro somente, um livro não, um caderno só para poder anotar os verbos. E aí cada verbo que eu visualizava na lição, eu anotava o madi, o mudari',
o amr, o masdar e a tradução. E aí eu ia praticando a conjugação de cada um deles, né? Eu tampava a coluna dos verbos do presente, enfim, deixava só a coluna do Modi e a partir disso ia tentando relembrar aí os outros verbos, né? Isso me ajudou demais a memorizar as formas verbais e também memorizar o master de cada um dos verbos. Então, eu aconselho que você faça um estudo parecido aí com esse, tá? Então, toda vez que você vira um verbo na lição, você precisa dessas informações, certo? Quando a gente for aprendendo as conjugações, nós vamos ver que cada verbo ele está dentro de um padrão, né? Os estudiosos, aí, os sábios da língua árabe, eles dividiram assim os verbos, encaixaram os verbos dentro de padrões. Isso é chamado de padrões, né? Em árabe, se não me engano, é mizan ou auzan, balanças, né? Então, em inglês eles chamam de patterns. Eu acho melhor a gente chamar de parâmetro. Eu esqueci a palavra, mas parâmetro é melhor porque padrão fica esquisito, mas parâmetro acho que é mais apropriado. Então, quando você conhece um verbo, você vai procurar saber qual é o parâmetro de conjugação dele. Esse parâmetro ele é sempre feito no verbo fa'ala, que vem, é claro, da palavra fi'lun, né? Então, este dicionário que vocês estão vendo aqui, ó, al-mu'jamul wasitu fi tasrif al-af'al. Então, você tem um dicionário de conjugação verbal. Eu tenho o mesmo dicionário, só que ele é dicionário de Jaib, não, dicionário Pocket, não, a Pocket Dictionary of Verb Conjugation. É o mesmo dicionário, só que eu acho que esse aí é mais completo, tem alguns verbos a mais que o meu. Eu vou disponibilizar isso aqui em PDF para vocês, inshallah. Tem 260 páginas. Então, quando você vai aqui na página 10, aqui, ó. Na página 10, vocês têm uma divisão aqui de como funcionam os verbos em árabe. Essa informação, gente, ela é além do nível inicial, né? Então, pode confundir bastante vocês, e o que eu quero dizer é assim, não se preocupem. Eu quero trazer um panorama geral, por isso eu estou mostrando isso. Mas a gente vai ver isso em detalhes, inshallah, né? Eu espero que eu possa ajudar vocês a aprender sobre esse assunto. Nós temos dois tipos de verbos. Nós temos os verbos majarradun e os verbos mazidun. Os verbos majaradun, traduzir ele como forma básica, e os verbos mazidun significa verbos acrescidos ou com acréscimos, tá? Os verbos majoradun são os verbos normais, vamos chamar assim. E eles têm, eles têm de 3 letras e de 4 letras. Os de 3 letras são os mais comuns, como eu falei para vocês, né? Nós temos poucos verbos de 4 letras, mas eles também têm a sua categoria aí. Então, os majaradun thulathiyun, ou seja, os verbos de forma básica com 3 letras, eles têm 6 parâmetros. Eles têm 6 parâmetros. Então, ele tem o parâmetro 1, fa'ala yaf'alu, que inclusive é o parâmetro do primeiro verbo que a gente aprendeu, o verbo khoroje. Então, o verbo khoroje, quando ele está no mudório, no presente, ele fica yakhruju. Olha só, ele segue o mesmo parâmetro deste exemplo, né? É essa a ideia que a gente quer entender. Meus gatos estão fazendo muito barulho, né? E o PDF está sempre borrado, mas... Alhamdulillah. PDF, me ajude, PDF. Aí. Majoradun thulathiyun. Então, os verbos de forma básica de 3 letras. O parâmetro 1 é o parâmetro do verbo kharaja. Fa'ala yaf'ulu. O verbo kharaja é kharaja yakhruju. Estou tentando misturar aqui os verbos. Agora, o verbo dhahaba, ele tem outro parâmetro. O verbo dhahaba não é dhahaba yadhhubu. Não. Ele é dhahaba yadhhabu. Então, ele é do parâmetro 3. Certo? Então, a gente vai fazer isso com os verbos. Não que a gente precise toda hora ficar fazendo isso, mas quando a gente estuda a conjugação dos verbos, porque esse parâmetro tem uma conjugação, esse outro parâmetro uma outra conjugação, e assim, né, a gente vai ver o parâmetro dos 6.
E aí cada verbo que a gente for aprendendo, a gente vai encaixando em algum parâmetro e assim memorizando a conjugação de cada um deles, né? Então eu quero mostrar para vocês que o objetivo de eu estar trazendo essa informação não é que vocês memorizem o padrão dos verbos que vocês estão vendo, não é isso. É que vocês saibam que eles são encaixados em parâmetros e que esses parâmetros eles usam o verbo fa'ala, né? Vai ser sempre dessa maneira que os sábios da língua árabe dividem, classificam os verbos. Aí nós temos os verbos mazidun. Os verbos mazidun, vocês vão ver o acréscimo de novos morfemas. Então você vai ver aquele verbo fa'ala, ele vai ter uma coisa a mais. Então o parâmetro zero aqui, ó, ele vai ter um shedda no meio, tá vendo? Ó? Fa'ala, fa'ala. E isso vai dar uma alteração não apenas na conjugação do verbo, mas também no significado, né? Ou quando você tem o fa'ala, quando você tem um acréscimo no kalima ain, né? O que significa kalima ain? Porque o fa é o radical 1, né? O primeiro radical. O ain é o segundo radical. E o lam é o terceiro radical. Então nós temos aqui, em árabe a gente não chama de radical, a gente chama de kalima fa, kalima ain e kalima lam. Então eu posso dizer que ele tem um mazido no kalima ain. Ele tem um acréscimo no radical onde está o ain, né? Já que o nosso parâmetro é o fa'ala, eu vou dizer ain, e você já vai saber que é a letra do meio. Eu vou dizer fa, você vai saber que é a primeira letra. Eu vou dizer lam, você já vai saber que é a última letra, porque o nosso parâmetro é o verbo fa'ala, certo? Então, fa'ala, ele vai dar o sentido de fazer acontecer aquela ação. Então, nós temos derossá e adrusu, que é o primeiro parâmetro, derossá e adrusu, certo? Ele é um verbo majordo, não é um verbo mazido, é um verbo de 3 letras. Derossá, que significa estudar. Mas o verbo ensinar, ou seja, fazer alguém estudar, é um verbo mazido, né? Ele tem um acréscimo de um shed aqui, ó, no kalima ain. Então ele vai ser derrossá, derrossá. E ele vai alterar a conjugação e vai alterar o significado dele, certo? Isso vai acontecer com todos os verbos, né? A gente pode, por exemplo, pegar outro verbo, nazala. Nazala significa descer. Nazala, fazer descer, né? E a gente vai ter isso com vários verbos também. Aí nós vamos, inshallah, ao longo dos nossos estudos, aprender como conjugar cada um dos 10 parâmetros de conjugação dos verbos mazidun e também o que acontece com o significado do verbo quando você acrescenta essas palavras, né? Essas letras, desculpa. Quando você faz o acréscimo dessas letras, né? Que a gente chamaria isso em português de morfemas, né? Então, quando você acrescenta o morfema, você muda a conjugação, mas muda também o significado. Não se preocupem com isso agora. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas o meu objetivo não é mostrar que é difícil, mas é mostrar que é fascinante, porque é realmente fascinante, né? E essa conjugação aqui não é tão difícil não, gente, porque você vai usando os verbos e você vai lembrando assim automaticamente da conjugação. Isso aqui é mais para facilitar do que para dificultar, vai por mim. Então aqui em cima na página 10, né, mostrando lá a página 10 inteira. Deixa eu ver se não tá borrado, tá todo borrado o PDF. Ó, na página 10 inteira você tem aqui, ó, os verbos de 3 letras, majorodon, de forma básica, e mazidon, né, de forma acrescentada, né, o acréscimo de morfemas. Aí você tem a mesma coisa com os verbos de 4 letras. Percebam que os parâmetros deles já são menores, tá bom? Aqui nós temos em relação se o verbo é regular ou irregular. Nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Aí a gente vai vendo isso ao longo das conjugações, conforme a gente for aprendendo cada uma das conjugações. Aí nós vamos ter as divisões de cada tipo de conjugação e a gente vai ver isso em detalhes, inshallah. Tá? Então vamos aprender só como usar esse dicionário aqui na página 16. Nós temos inclusive o verbo que a gente acabou de aprender, o verbo kataba, que significa escrever. Então quando você vê aqui em cima, que esse PDF, vocês vão usá-lo aí para estudar. Inshallah, vocês vão ter a frequência de pesquisar verbos neste dicionário. Quando você vê aqui em cima, ele vai ter aquela classificação. A primeira, ele vai falar para você se esse verbo é majorodun
ou seja, de forma básica, ou se esse verbo é mazidun, de forma acrescentada. Só que você consegue visualizar isso só olhando para o verbo, né? Mas aqui mesmo assim vai trazer essa informação. Então ele é um fi'lun majarradun thulathiyun, um verbo de forma básica de 3 letras, certo? O asnun dele, qual que é a balança dele? Qual que é o parâmetro dele? O parâmetro é o parâmetro 1. Fa'ala yaf'alu, certo? Tanto é que ele coloca aqui, ó, do lado do kataba, esse doma, para a gente saber que quando ele vai para o presente, quando ele fica no mudório, ele vai então mudar do fatha para o doma. Então vai ficar yaktubu, e não yaktabu, mas sim yaktubu, tá? E aqui embaixo ele vai trazer para você se ele é um verbo regular, um verbo de conjugação regular ou não. E esse aqui é um verbo sahihun salimun, né? Verbo de conjugação regular, tá? Aí você tem então a conjugação verbal, né? Esse é um dicionário de conjugação verbal, então é isso que ele vai trazer para você. Então você tem aqui, acho que minha câmera está na frente do pedaço. Deixa eu fazer assim, vou ficar bem pequenininho aqui do lado. Então você tem aqui o domir, tá? A gente já viu o que é domir. Domir significa pronome. Então você vai ter os pronomes aqui para você visualizar a conjugação de cada um dos verbos. Então, de cada um das pessoas do discurso, né? Rua, ele, rumar, eles dois, rum, ele, eles. Então você vai vendo aí cada um dos domir. Aí você tem o modi, né, que a gente acabou de aprender, que significa verbo no passado, mudório, o verbo no presente, e o amr, o verbo no imperativo. Perceba que ele não vai ter para a terceira pessoa, né? Ele vai só ter para a segunda pessoa, né? Quando a gente fala escreva, a gente não está fazendo um pedido ou uma ordem a ele, mas sim a você, né? Aí nós temos o ma'lumun, que é a voz ativa, e majhulun, que é a voz passiva, né? A voz passiva seria foi escrito, tá bom? Foi escrito. Então, essa aqui vai demorar para a gente ver, mas só para a gente saber, né? Porque quando eu comprei esse dicionário, eu realmente não sabia ver essas informações, entender essas informações. E eu gostaria muito que alguém tivesse feito isso que eu estou fazendo, né? Mostrar como usar esse dicionário. Então aqui você consegue ver. Por enquanto vocês não vão se preocupar com essa coluna azulzinha aqui, ó, majhulun, né? A coluna dos verbos da voz ativa. Isso vai ser mais para frente. Mas o ma'lumun a gente já vai começar a aprender, principalmente do modi, né? Dos verbos no passado. Então isso aqui vocês já vão começando a praticar, tá? Aí aqui a gente vai ter, né, o domir vai fazer a diferenciação. Aqui ele vai dar o ro e bu. A gente já estudou isso, né? Deixa eu colocar a folha toda. A gente já viu isso na aula sobre os verbos. Então aqui nós temos ro e bu, terceira pessoa, mukhotib, segunda pessoa e mutakallam, a primeira pessoa. Então para você ver, eu escrevo, tá aqui, ó, ana. Cadê? Aktubu. Ana, aktubu. Coluna do mudório no pronome ana, tá bom? Para você saber como fala eu escrevi, né? A coluna do modi, aqui, ó. Katabtu, ana, katabtu. Nahnu, katabna, tá? E aí vocês lembram que eu falei do master, né? Vocês não precisam de um dicionário só para o master como eu tenho, né? Meu professor me deu aquele dicionário, mas depois eu não usei tanto porque aqui embaixo tem o master, olha só. E alguns verbos têm mais de um master, como é o caso do verbo katabá. Tem katbun, kitabun, kitbatun, ou kitbatun, né? Kitabatun. Então nós temos aqui, ó, como encontrar o master, tá? Essas outras informações aqui, a gente vai ver mais pra frente o que significa, mas ismun fa'ilun, katibun seria o escritor, né? E ismun maf'ulun seria escrito, né? Maktubun. Mas a gente vai ver em detalhes isso também mais pra frente. Acho que eu concluí o que eu queria fazer nesse vídeo, que é dar um panorama geral do funcionamento dos verbos. E também mostrar esse dicionário de árabe aí, dicionário de conjugação verbal, que eu acho que é muito útil para a gente usar
conforme a gente vai estudando, conforme você vai fazendo o seu próprio estudo, procurando outros textos, procurando outros livros, e aí você vai aprendendo e avançando na língua árabe, inshallah. Tudo bem? Bom, o vídeo ficou bem longo, né? Ficou 30 minutos e trouxe bastante informação. Eu espero que esse vídeo seja mais de orientação, de dar, né, essa visão geral sobre os verbos em árabe do que deixar você confuso. Né? O objetivo não foi deixar você confuso. Inclusive, algumas informações aqui, entenda assim, bom, é interessante saber sobre isso, mas eu vou ter paciência e vou aprender em detalhes mais para frente. Né? Não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez. Mas eu acho muito importante dar ao aluno essa visão geral de como funciona. Meu professor fez isso comigo e me ajudou muito a entender as coisas. Quando eu visualizava aquilo, eu falei, bom, eu sei do que se trata, não sei em detalhes, não sei formar isso, mas eu vou deixar para depois no momento certo. Então talvez com este vídeo eu faça você ter a mesma atitude, tá bom? Qualquer dúvida, gente, eu vou fazer o máximo de esforço para responder. Esse é um assunto complexo que eu mesmo não domino em todos os detalhes. Eu estou também estudando, assim como vocês. Eu já falei isso várias vezes. Mas assim que você fizer uma pergunta, eu tenho certeza que eu vou me esforçar para pesquisar, aprender e tentar passar para frente a informação, inshallah. Tudo bem? Então pode ser que às vezes eu demore para responder, pode ser que eu responda na hora, mas não deixe de fazer seu comentário, de fazer sua pergunta, para que a gente possa estudar juntos, inshallah. Agradeço a você que chegou até aqui e a gente vai se vendo nas próximas aulas, inshallah. Qualquer erro nesta aula é de responsabilidade minha e Allah e seu mensageiro estejam livres disso, estão livres disso. E eu rogo a Allah para que facilite para a gente a compreensão desse conteúdo, para que facilite para mim explicar esse conteúdo, porque não é nada simples, né? Vai ficando agora cada vez mais complexo. E eu peço a Allah que facilite para nós a compreensão de todo esse conteúdo. Tudo bem? Fico por aqui então. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salamati.